Olá, boa noite, pessoal do Instagram. Vou dar uns minutinhos aqui, esperar uns minutinhos enquanto eu coloco meu fone. Espero o pessoal chegar. Boa noite para quem tá entrando. Vou colocar o fone aqui. Hoje a live vai ser sobre o papel do pai na maternidade. Então vai estar imperdível. Vou mandar aqui para algumas pessoas a live. Olá, boa noite. Vou chamar a Marcela aqui. Boa noite para todo mundo que está entrando. Gente, hoje a live vai estar imperdível. A Marcela vai dar um relato dela sobre o papel do pai na maternidade. Então a gente vai saber aí um pouquinho. Essa live é especialmente para as mamães, né? Para as mulheres mães. Oi, Mar. Calma aí que eu tô arrumando aqui, tá? Tava tentando pôr uma música aqui, mas não deu certo pra ir contrair. Então, boa noite para todo mundo que está entrando. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aí ao vivo nesse momento. E quem estiver também depois, vendo a live depois, que vai ficar gravado, compartilha com as mamães que você acha que vai valer a pena, tá? Boa noite para todo mundo que está entrando. E hoje a gente vai fazer a live com a Marcela. A Marcela, ela é, além de ser uma mãe, né? Ela é mãe de primeira viagem. Ela é psicóloga, perinatal. E também a gente já se conhece já faz uns 11 anos, né, Mar? Desde o primeiro ano da faculdade. Então a gente se uniu ali no primeiro ano da faculdade e a gente fez o grupinho e fomos até o final. Firmes e fortes. E aí, o que acontece? Resolvi fazer essa live sobre a maternidade, porque eu tenho muitas pacientes que são mães, né? E às vezes eu não me sinto tão capaz de falar sobre a maternidade, visto que eu não sou mãe, né? Então, eu sempre gostei muito desse assunto, sempre me interessei muito, mas eu queria trazer uma pessoa que na pele, ela é psicóloga e sente na pele o que é a maternidade, né? O que uma mãe sente. Só quem é mãe sabe. Eu posso até saber por relatos, mas vamos saber aí da Marcela, a questão hoje que a gente vai conversar é o papel do pai. Muitas vezes a gente acha que o pai só tem um papel de, sei lá, o que é que o povo acha aí, Marcela, que você acha que o povo pensa? Acha que o pai só tem um papel de pagar conta, só tem um papel Exatamente. de, sei lá, de trabalhar, e a mãe que tem que ficar em casa fazendo tudo. Meu Deus, é muita coisa, né? Então, achei muito importante esse tema, eu trazer aqui esse tema, porque a união do casal nesse momento é muito importante para o bebê e para a mãe. Sim, Nasce realmente. uma mãe também, né, Marta? Exatamente, Pri. Então, como você mesmo trouxe, infelizmente, ainda hoje na nossa sociedade é muito comum as pessoas pensarem que o pai ele não tem muito o que fazer além de aguardar até o nascimento do bebê, né? Então isso daqui vem de cultura, né? Nossos avós, nossos pais, eles vieram acreditando que na realidade o pai ele só era provedor da casa e a mãe que teria todo o trabalho para poder criar, educar. O que na realidade hoje a gente já vê que não é assim que acontece, né?
ainda mais o papel da mulher na sociedade, que a gente agora conseguiu entrar no mercado de trabalho, a gente está mais ativamente, né? Então, assim, o trabalho é dos dois. Sempre houve essa questão de que não, o pai, ele só vai trazer o sustento para casa, né? Então, assim, hoje a gente tem que desmistificar isso da sociedade, que não, na realidade o pai, ele não é um simples ajudante, que é outra questão que muitas pessoas acreditam, que a palavra ajudante não serviria para o pai, porque uma ajuda a gente tem dos avós, a gente tem dos tios, dos irmãos, das pessoas de fora, né? O pai, ele tem um papel principal ali dentro da maternidade, porque é ele que vai dar todo aquele suporte emocional para aquela mulher, né? Porque assim, desde quando ela recebe o teste do positivo, ela sente um misto de sentimentos, né? É preocupação, é medo, é ansiedade, é angústia. Claro que o homem, ele também sente, só que são vivências diferentes, né? Então, assim, o homem, ele não vai estar sentindo no corpo dele realmente todas as transformações que estão acontecendo. Então, é aí que entra o papel do pai, desde então, da concepção da criança, né? O que seria esse papel do pai? Principal é ele estar acompanhando, né, aquela mulher nos pré-natais, apesar que atualmente, com a pandemia, ela veio acabar atrapalhando, né, um pouquinho, que daí as mulheres não estão podendo ter acompanhantes. Mas aí a mulher, ela pode estar ajudando o esposo naquele momento. Que seria o quê? Vamos fazer uma filmagem para chegar em casa, poder mostrar para ele poder acompanhar todo esse desenvolvimento da criança, né? Então, assim, ela também precisa ter isso de trazer o esposo um pouco mais perto, né, da criança também. Outro ponto positivo aí também para o papel do pai seria ele tem que dar todo aquele suporte emocional, né? Ele é o principal. Por quê? A mulher, ela vai sentir transformação no corpo dela desde o início. Muitas mulheres, elas são apegadas ao corpo, né? Então, assim, você vivenciando daquela forma, os seios crescendo, a barriga modificando, na realidade é tudo, desde da cabeça até os pés, né? Começando pelo inchaço. Então, assim, ela vai estar... Isso, a todo momento ela vai estar lidando com questões de identidade, né? Ela mesma não vai se reconhecer, então ela precisa ter aquela escuta que ela vai procurar em quem? Ela vai tentar se apoiar no parceiro dela, né? Então ele precisa estar ali para poder dar toda a atenção, para ele poder ouvir, para ele poder dizer palavras de elogio também, porque nesse momento é muito importante. Eu posso dizer assim, trazendo para minha experiência, eu amo ser mãe, mas em nenhum momento eu me agradei da transformação que eu tive no meu corpo. Da mesma forma que eu já atendi mães que falaram a mesma coisa. E infelizmente, a sociedade, ela cobra isso dela. Como assim? Você não quis ser mãe? Como que você não se agradou? Entendeu? Então, assim, infelizmente, existe essa questão, né? Junto com a mãe vem 15 pedras nas costas, né? É o que eu sinto. Exatamente. E o parceiro, é ele que vai estar ali daquele lado, né? Dando todo apoio para ela, tentando entender aquelas questões que ela traz para ele, né? Então, assim, esse suporte, ele é muito importante. Outro ponto também, para a gente poder falar, ele está acompanhando o desenvolvimento da criança, né? Ah, mas como que seria? Existe muitos trabalhos feitos tanto presencialmente como online. Atualmente seria mais online, né? Porque a gente não está podendo ter os contatos e tal. Mas ele está buscando informações junto com a esposa de como cuidar de uma criança. Porque sim, o pai, ele tem toda a possibilidade de cuidar como a mãe. Porque muita gente... né? Sim, muita gente acredita que a mãe, ela já nasce sabendo, ela já sabe cuidar da criança, né? Mas não, a gente vai aprendendo, são nos tentativas e erros que a gente se aprende e ganha experiência, né? Então o pai também, então ele precisa estar junto com a esposa, ele precisa estar ali
estudando, se preparando, para que lá na frente ele seja mais uma vez um suporte da esposa ou então da parceira, né? E outra questão também, que é uma das questões mais importantes também, é ele estar estudando sobre o parto. Por mais que não é ele que vai dar à luz, mas infelizmente hoje ainda existe muita questão de violência obstétrica. Então, assim, como aquele pai, aquele parceiro, ele vai ser o principal acompanhante naquele momento, então ele precisa ter esse conhecimento para ele poder intervir, né? Então, infelizmente, ainda na nossa sociedade existe isso, então o parceiro ele precisa estar estudando junto com a esposa sobre essas questões, né? E também na hora do parto, questão emocional. Ele vai estar ali junto com a esposa, né? São um misto de sentimento naquele momento, inclusive eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência, que a todo momento... né? Que a todo momento, desde quando a gente pensou em engravidar, nós sempre pensamos em ter um parto normal. A todo momento. A gente chegava no médico e falava para ele, não, vamos conversar só sobre o parto normal, porque em nenhum momento passava na minha cabeça sobre a cesárea. Eu tinha muito medo, por questão que a minha avó veio a falecer no parto, então eu acabei internalizando em mim e sempre tive medo. Por mais que existe risco em ambos, né? Mas sempre era aquilo. Não quero a cesárea, prefiro o normal. E tá, em todo o pré-natal que a gente fez, estava tudo certo. E eu tentei aguardar até as 41 semanas, que era o que o doutor, ele esperava, só até aí, né? E do nada, um dia ele falou que iria viajar. Aí, e seria na época que eu iria fazer 40 semanas. E a maioria dos bebês, eles vêm até 40 semanas, né? Que é o normal. Só que a minha, graças a Deus, ela acabou passando. A gente foi até 41 mais 5. E quando ele falou pra mim que ele não estaria, quando eu completasse as 40 semanas, eu entrei em desespero. Eu chorei, ele falou que iria deixar uma outra médica, que por sinal era muito boa também. E ela me acolheu assim de uma forma que eu não esperava. Por ser só em uma semana. Oi? Sim. Oi? Tá travado aqui, tá travado aí pra vocês também? Eu tô te ouvindo, Mar. Você tá me ouvindo? Tá conseguindo ver a imagem? Tá certinho? A imagem, ela travou, mas eu acho que já agora voltou. Agora voltou aqui pra mim. Voltou. Voltou. Então, e quando ele falou que iria viajar, que teria que deixar uma outra pessoa no lugar, eu entrei em desespero, eu chorava e eu tive um apoio, né? Aquele apoio que eu precisava, que estava do meu lado, que era o meu marido. Então ele veio, ele me acolheu, ele ouviu todas as minhas angústias, os meus medos, por quê? Desde antes de eu engravidar, eu procurei aquele médico. Então eu confiei nele desde da pré-concepção. Então assim, eu joguei toda a expectativa sobre ele, né? Mas enfim, deu tudo certo. Ele voltou da viagem. Aí eu mandei mensagem para ele. Falei, olha, doutor, 2 dias antes de completar 41 semanas, ela ainda não veio. Como que a gente vai prosseguir? Ele só me respondeu, se você quiser, a gente pode fazer hoje. Eu mandei a mensagem, era 9 horas da manhã para ele. Aí eu conversei com meu esposo, falei, olha, ele falou que pode ser hoje, o que você acha? Como desde o início ele veio escutando, que aí que tá o papel do pai, né? Ele veio escutando todos aqueles medos que eu tinha, né? Eu levava para ele. A todo momento da minha gestação, eu deixei ele a par de todos os meus sentimentos. Então, assim, eu conversei com ele e falou, olha, como eu conheço você, seria melhor a gente ir hoje do que esperar até segunda. Porque você vai colocar coisas na cabeça, você já está insegura por ter que ser um parto cesárea. Falei, bom, realmente ele tem razão sobre isso. Falei com o doutor que seria então naquele dia.
a gente se arrumou e já foi para o hospital. 1 hora a gente já se internou. Então foi assim, tudo sem pensar. Que por um lado para mim foi muito bom. Chegando lá, eu vi uma outra moça, ela sendo levada. Eu entrei em desespero. Eu já estava aguardando, né, o meu momento, eu comecei a chorar, eu deitei lá na cama e chorava, falava que eu ia morrer. Por quê? Porque, infelizmente, a gente teve uma experiência dentro da família ruim. E mais uma vez, aquele apoio que eu tive ao meu lado foi muito essencial para mim, sabe? Ele segurou na minha mão, ele conversou comigo, ele me ouviu novamente, ele teve palavras para me acalmar. Né? Então eu consegui me acalmar, eu consegui ir, porque o que acontece? Se a gente já está nervoso, um momento desse é muito estressante para o nosso corpo, só que também é um momento muito emocionante, né? Então, se você já está com medo, você está insegura daquilo, como que você vai conseguir vivenciar aquilo de uma forma boa, legal, né? Aí chegou a minha vez, a gente foi. Já estava lá deitada, o médico estava tudo lá. Quando começou a cortar, comecei a chorar de novo. Ele simplesmente segurou na minha mão, conversou comigo e falava, olha, tá tudo bem, já tá quase saindo, você vai ver, é só uma fase, isso daí já tá passando e você vai sair dessa. Então, assim, é o que eu trago para você. Mais uma vez, aquele apoio foi suficiente para mim. Para quê? Para eu conseguir voltar e falar, não, tá tudo bem. Né? Não é porque aconteceu com uma pessoa que vai voltar a acontecer, né? Aí tá, tivemos uma surpresa. Logo que a minha filha nasceu, ela teve um desconforto respiratório e precisou ser levada para UTI NEO, né? Então, assim, como eu tive o meu esposo a todo momento comigo, me ajudando e me acolhendo, quando ele chegou em mim e falou, olha, infelizmente eu não pude ter aquele contato com ela, eu simplesmente só vi ela quando saiu, ele só chegou e falou, olha, ela teve um desconforto respiratório e teve que ser levada para UTI. Se eu não tivesse tido todo aquele acolhimento desde a minha gestação, eu entraria em desespero naquele momento. Mas quando ele trouxe isso para mim, eu só olhei assim para ele e falei, tá bom. Simples. E voltei, fiquei deitada esperando me levar. Né? Sim, sabe assim, eu sabia que iria dar certo. Porque a todo momento ele estava ali comigo, falando, olha, vai dar certo, não precisa entrar em desespero. Sabe? Então, assim, esse acolhimento que a gente tem na gestação, gente, ele é muito significativo em todo o processo. Então, assim, os pais que estão aí nos ouvindo, vocês precisam ter esse acolhimento com a sua esposa ou com a sua parceira. Vocês precisam abraçar a causa com ela desde o início da gestação. Porque vocês estando presente, apoiando elas, elas vão conseguir passar essa gestação com tranquilidade, com confiança, né? Então, assim, para mim foi maravilhoso, foi uma experiência muito bacana. Por quê? Porque eu tive esse apoio. Mas, assim, essa foi uma experiência que eu tive, graças a Deus, da gestação. Desde o início, os pais que estão por aí também ouvindo, você está conversando também com o bebê desde a barriga, porque, assim, a gente conhece que o pai, ele não sente a criança, o desenvolvimento dela, tão cedo como a mãe. Que a gente, desde que recebe o teste, tá positivo, a gente já começa a ter aquele sentimento que, nossa, tá dentro de mim. E o pai não, ele demora um pouco mais para poder vivenciar isso, né? Então, assim, vocês precisam estar ali ao lado, criando laços com a criança. Porque quando chega numa certa fase, entre 4 e 5 meses, a criança ela já começa a reconhecer a voz da mãe, a voz do pai. Então, assim, ela sabe quando aquela pessoa tá ao lado dela, né? Cantando, você pode fazer isso, conversando, contando história. Não é nada bobo. Tem muitos pais que acham, mas vou fazer isso mesmo? Sim, porque é dessa maneira que você vai criar o laço com o seu filho, né? Existem muitos vídeos que o pessoal eles postam aí no Instagram, que logo que a criança ela sai, o pai começa a falar com ela, ela já se acalma, para de chorar, né? É por conta disso. Pai, ela criou esse laço desde antes. O meu sobrinho da parte do meu irmão,
ele também, nossa, tem um vínculo com o meu irmão, apesar, assim, às vezes a gente acha que a criança vai ter o vínculo mais com a mãe, né? Mas Uhum. meu sobrinho, ele é apaixonado, não só pela minha cunhada, mas pelo meu irmão também. Então, eu vejo muito isso na família, assim, da parte do meu irmão. O outro também, Uhum. mas, assim, é muito nítido, desde bebezinho. O meu irmão, como a minha cunhada teve problema na amamentação no início, meu irmão colocava ali e ajudava a dar o leite, né? Então, Uhum. assim, tudo isso foi criando um vínculo muito forte que o pai precisa realmente, né? Eu vejo por experiência Sim. interna, né? Não pessoal, mas que o pai precisa realmente estar ali e faz diferença na vida da criança e da mãe, né? Com certeza, com certeza. Essa ajuda aí do pai estar ativamente, né? Ela vai trazer os benefícios para a esposa, para ela estar levando essa maternidade muito mais tranquila e, claro, para o bebê também. Assim ele vai sentir todo o amor, todo o cuidado de ambos, né? Sim. E também o que o pai pode estar fazendo? Gente, ajudando. Ajudar a mulher nos afazeres de casa. Com certeza, desde quando ela tá gestante, com aquela barriga grande, né? A gente não consegue fazer muita coisa. Então é ali que o pai pode estar lavando uma louça, pode estar passando um paninho em casa, né? Então, assim, desde quando a gente está gestante até após o nascimento, porque depois que a criança nasce, gente, a vida é uma correria. E se a gente não tiver ajuda, a gente não dá conta. Claro que a gente não precisa dar conta de tudo, tá? Isso daqui a gente precisa ter na nossa mente que eu não tenho obrigação de dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta daquilo que eu posso. Tá? Então, assim, o principal que a gente tem que ter na nossa mente é isso. A gente não pode se cobrar, porque é uma fase muito difícil. São noites acordadas, que aí entra também um papel do pai, que se a criança ela não está amamentando no peito, o pai pode se alternar com a mãe essas acordadas de madrugada, porque a mãe pode descansar um pouco, porque existe crianças que acordam aí 2, 3, 4, 5, 6 vezes na noite e até mais. Como existe crianças também que acordam só 1 ou 2 vezes. Mas nesse caso, principalmente no início, o pai ele pode estar junto ali, acordando, né? Ele pode fazer o que também, enquanto a mãe, às vezes a mãe que amamenta no seio, ele pode estar auxiliando ela, levando água para ela, porque dá muita sede, é difícil ela a todo momento ter que levantar, voltar. Então ele tá ali do lado dela, vendo o que ela necessita, né? Depois que o neném mamar, ele pode pegar a criança para poder arrotar, fazer a criança dormir, ele pode dar banho na criança. Então, assim, o pai, ele tem um papel ativo dentro da maternidade e na vida da criança. Não é só pelo fato de apoiar a mãe, mas pelo vínculo que ele precisa, né? Porque é muito importante. Eu vejo assim, aqui em casa, eu fico o dia todo com a minha neném, né? Só que dá à noite, umas 6h30 que meu esposo está em casa, ela é toda dele. Ele por ficar fora e também para me ajudar, porque enquanto ele vai fazendo a rotina noturna dela, eu vou fazendo a janta em casa. Então assim, se eu não tivesse esse apoio dele, como que seria? Né? Eu ficaria toda perdida. Então ele chega em casa, é ele que vai dar banho, ele faz a massaginha, né? E daí depois eu vou para dar mamar, ele pega ela para rotar e é assim que a gente vai. A gente precisa os dois estar junto nessa, né? E é um apoiando no outro. Sim. Tem pai que acha que só porque trabalha no trabalho remunerado durante o dia, chega em casa, não, já trabalhei hoje. Mas e a mãe que trabalhou o dia inteiro também? Às vezes a mãe, hoje em dia, Exatamente. para crianças maiores, a mãe está sendo até professora. Então, assim, Sim, tudo isso tem que ser olhar. Todo mundo faz parte da família, todo mundo tem que fazer as coisas, né? com certeza. É igual você falou aí da mãe que tem filhos maiores. Você já imaginou? Ela tem que cuidar de uma casa, ela tem que cuidar de almoço, de roupa, de janta, da criança pequena que necessita de todo o cuidado 24 horas ao lado dela, né? Aí tem a criança maior que chora,
porque nós adultos já não estamos aguentando ficar dentro de casa, imagina uma criança, né? Então, assim, eles também estão tendo exaustão emocional, né, dentro deles, não vê amigo, não faz nada. E ainda precisa aprender a tarefa escolar que a mãe ainda tem que dar conta. Então, assim, não é porque a mãe não trabalha fora que ela não trabalha dentro de casa. É bem pior. Esses dias eu estava conversando até com meu esposo e a gente conversando sobre isso mesmo. Que a mulher que trabalha dentro de casa, e principalmente que tem filhos, ela não tem hora para dormir, ela não tem hora para acordar, né? Ela não tem hora para tomar banho, não tem hora para almoçar, ela não tem hora para nada. Ela simplesmente está ali. Ela está vivendo, não é nem um dia após o outro, é hora após a outra, né? E já o pai que trabalha... Sim, e já o pai que trabalha fora, ele tem o tempo de almoço para descanso, ele tem seu café da manhã, seu café da tarde, tem a hora de voltar para casa, né? Então, assim, ele precisa ter um olhar voltado para a esposa também, né? Até arrepio, amiga, até arrepio. Eu já arrepiei umas 3 vezes nessa live. Assim, sabe, de ver você falando, porque é muito isso, sabe? E assim, é muito importante ouvir de uma pessoa que tá, uma profissional, psicóloga, que tá passando por isso, é muito mais, eu acho que, impactante do que às vezes eu que não passo por isso. Então, eu não tenho assim tanta propriedade para estar falando sobre maternidade, sobre como que é, porque realmente quem está passando, só quem é mãe sabe como que é, que esgota mesmo, né, o emocional, porque você está ali 24 horas realmente. Então, você está dormindo, desde quando você recebe seu positivo, você já nem consegue descansar mais, porque você fica com mil e uma ideias na cabeça, né? Já diferente, às vezes, do pai, que a gente não coloca ele para fazer o papel de pai, para fazer... Ó, você também tem essa criança, meu querido. Então, pode vir pra aqui, ó. A criança tem sentimentos, a criança tem necessidades, a mãe também, porque a mãe e o pai, né, o casal, é o alicerce da família. Então, se o pai e a mãe também descompensa ali o relacionamento de tantas brigas, porque às vezes um não entende, então é muito bom a gente escolher com quem a gente está se relacionando, quem a gente está deixando entrar na nossa vida como marido, parceiro de vida, né? Porque essa pessoa vai fazer total diferença no desenvolvimento da família, né? Com certeza. E isso que você falou, amiga, é algo que eu sempre trabalhei isso com o Léo. Porque minha irmã, ela teve as gêmeas, né? Então, assim, eu presenciei o início delas. Então, quando eu e o Léo, a gente ainda namorava, mesmo depois que a gente casou, antes mesmo da gente planejar em ter o filho, eu sempre falava pra ele, não é fácil. Se a gente realmente for querer ter um filho, precisa ser os dois num trabalho em conjunto, não só um, porque não adianta você deixar só para a esposa, porque ela sempre vai deixar a desejar por um lado. E qual lado que vai ser? Vai ser o dele, né? Porque a gente fica com a exaustão, a gente não consegue ser mulher, né? A gente não consegue fazer o papel de esposa, a gente deixa muito a desejar eles de lado. E muitas vezes, por esse desinteresse deles, a gente acaba afastando eles, não só da gente, mas como do filho também. A gente começa a falar, não, você não vai dar conta, você não sabe fazer isso. E não, a gente precisa sim passar aquela responsabilidade. Do mesmo jeito que eu aprendi, ele também precisa estar aprendendo. E não é também você ficar falando, você tem que fazer isso, você está fazendo errado. Não, ele sabe a forma que ele vai fazer, né? Então tem que deixar ele. Então, assim, eu sempre trouxe isso pra ele. Olha, principalmente as madrugadas são as mais difíceis. Então, assim, eu vou ter o seu apoio? E ele, assim, sempre ele falava que sim, que sim. E realmente, amiga, desde o início, eu sempre tive o apoio dele. Muitas vezes que o neném acordava logo depois que eu dava mamar, colocava no berço, passava uns 15 minutos, ela acordava de novo. Ele, não, pode ficar. Ele levantava, ele pegava, ele fazia ela dormir, sabe? Então, assim,
isso veio trabalhado, não foi naquele momento, né? Aqui e agora. Isso daí foi trabalhado bem antes. Então é o que você falou. A gente precisa saber com quem a gente se relaciona. Se você quer construir uma família, você precisa conversar antes. Você precisa deixar claro aquilo, né? Não adianta você vir, não, mas eu gosto muito daquela pessoa, por enquanto ela é boa e tal. Depois que vocês estão com uma família construída, não adianta você tentar impor aquilo nele, algo que você não falou antes. Né? Aí fica muito difícil. Bom, então vamos abrir agora para a gente ver o que o pessoal comentou. Podem comentar aí, pessoal, que agora a gente vai abrir uns 10 minutinhos para a gente olhar o que vocês estão comentando, e porque é muito importante essa interação. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Depois que a gente finalizar a live, eu vou postar uma foto nossa lá no feed. Vão no nosso perfil, no feed, e comentem qual foi o maior insight de vocês dessa live. O que vocês tiveram de insight, assim? De uma ideia de, nossa, é mesmo, é isso. Então, depois vocês comentam lá na foto do feed, tá? Podem comentar. Eu vi que teve uma pessoa que comentou aqui, deixa eu ver. Tem muita gente falando, é isso, é verdade, parabéns. Teve o perfil Bolo Caseirinho Fit, comentou assim: meu marido é super presente, 16 horas de trabalho de parto e ele o tempo todo ao meu lado. Ele é um super pai. É isso mesmo. Parabéns, é assim mesmo que o pai precisa ser. Tive muita ajuda, a Kelly Batoshi comentou. Eu tive muita ajuda do meu esposo, ainda mais porque eu tive depressão pós-parto. Olha só, isso é um outro tema, assim, se a gente for falar, dá um outro tema de live, porque, assim, é muito importante falar sobre isso, sobre o puerpério, né, Mar? Porque é um momento onde os hormônios estão voltando e a mulher, ela acaba sentindo isso na pele, né, desses hormônios todos aí em erupção dentro dela. E o marido precisa, ele não tem a opção de não entender, ele precisa entender. Então, ele já tem que saber disso, sabe? Porque não é ele que está passando, então o homem dificilmente vai entender o que é. A gente só entende, às vezes, a dor quando a gente está passando pelo processo, né? E é isso que acontece. Às vezes os homens, eles não entendem tanto, porque não foram eles que tiveram ali, né, desde o positivo até 9 meses, parto, tudo. Então é tudo dentro do corpo da mulher, né? A mulher Exatamente. É incrível. Exatamente. É por isso que ele precisa dar esse auxílio dele, né? Porque principalmente, que seria para um outro tema, né? O puerpério, mas é algo muito importante. A gente precisa olhar para a mulher, principalmente nessa fase, né? A Neide comentou, meu esposo também foi muito presente, principalmente quando se tem 2 filhos muito perto. 2 filhos de escadinha, né? A mulher fica também, preciso de ajuda, alguém precisa me ajudar. Então, aí o pai também tem que se fazer presente, tem que fazer honrar aquele momento ali, né? Da concepção, na hora que tá fabricando a criança, tá bom, né? Mas tem que saber honrar depois também. Exatamente. Então, e essa questão de ter mais de um filho, o pai ele também pode ser presente na vida dos filhos. Como? Cada dia ele pode cuidar de uma criança para a mãe, enquanto a mãe fica responsável pela, vamos dizer assim, comentar pela rotina noturna, que a maioria das vezes o pai ele tá fora no dia a dia, né? Mas até mesmo em questão da escola, o pai ele pode estar presente, ele chega do serviço, ele vai cuidar de um filho enquanto a mãe está com o outro. Não precisa deixar simplesmente para a mãe tudo, né?
Eles podem dividir, enquanto a mãe tá com um, o pai tá com o outro. Isso. Bom, então vamos encerrar a nossa live de hoje. Quero agradecer muito, muito, muito por todo mundo que se manteve na live. A gente agradece muito e agora depois vai lá comentar o insight no nosso perfil. Então eu vou tirar um print da nossa fotinha aqui, tá, Mar? Tá bom. Ó, minha mãe está atrasada. Boa live, pessoal. Vou tirar uma foto. Então é isso. Um beijo, Mar. Obrigada, tá? Imagina, amiga, eu que agradeço, viu? Obrigada aí pelo convite, tá? Eu sei que a sua vida é corrida, que a Elisa deve estar dormindo. Tá dormindo ou tá com ela? Não, ela tá dormindo já desde as 7h30. Rotina, Então mamães que estão aí, rotina em bebê, a melhor coisa, viu? A Mar, gente, ela faz muitos cursos para o desenvolvimento do bebê. Então, assim, vão lá no perfil dela, ela estuda sobre o sono, faz curso sobre o sono do bebê, sobre o desenvolvimento, a rotina. Então, todo mundo que for mãe e quiser saber mais sobre esse assunto, pode acompanhar que agora que a Elisa fez 6 meses, né, amiga? Ainda não, vai fazer dia 12. Ah, ela começou a introdução, eu falei assim, já tem 6 meses, né? Não, já foi liberado, mas a gente também está estudando aí sobre a introdução alimentar, né? Então vamos lá curtir o nosso Instagram, vamos seguir, compartilhar, que a gente vai trazer bastante assunto ligado sobre o desenvolvimento do bebê também, mas para as mães que têm muito medo, muita ansiedade, né? Porque querendo ou não, a gente acaba passando isso para a criança. Então a gente precisa se preparar como mãe, como pai, né? Para a gente não trazer esses sentimentos para a criança. Sim. Então tá, pessoal. Um beijo, obrigada, tá? Beijo, Mar. Beijo, tchau. De nada, tchau. Beijo, tchau.